Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Everton Pacheco, estou aqui para compartilhar algo com você, espero que seja edificante para a sua vida. Aqui em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, Paulo diz algo muito interessante. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Para muitos cristãos, receber a graça de Deus significa o todo. Para muitos, se entende que foi salvo e isso é o suficiente, ou que agora ele confessa a fé evangélica, ele está no convívio da igreja, e isso é o todo. Mas partindo desse ponto do que Paulo está falando com a igreja de Corinto, ele como cooperador, não é, como líder que o Senhor levantou para cooperar com aqueles irmãos, ele faz essa instrução para a igreja de Corinto, para que eles não fossem negligentes com o privilégio que a graça de Deus deu para eles de acesso a todo o universo de Deus, de toda a vida de Deus. Então aqui tem um princípio importante. Quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, decidimos seguir após Ele como discípulos, nós então agora temos um ponto de partida em um processo. Nós não somos salvos e isso é o fim de tudo. Não, nós começamos ali um processo de santificação, de transformação, de amadurecimento até a medida do varão perfeito que é Cristo Jesus. Então, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, a gente continua tendo um entendimento a respeito do que nós precisamos fazer quando a graça de Deus nos alcança. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo está falando a respeito dele em um paralelo com os outros apóstolos que caminharam com Jesus. Mas Paulo, trabalhando uma situação que existiu na igreja de Corinto, ele chega esse momento que ele está se posicionando, dizendo que a graça de Deus para com ele não foi inútil. Lembra que para essa mesma igreja de Corinto, ali no capítulo 6, no verso 1 da sua segunda carta, ele fala para que eles não tivessem a graça de Deus como inútil, mas que eles se prontificassem, né, dentro desse processo de transformação, de amadurecimento e de crescimento. Então aqui, nesse verso 10 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele está falando sobre a sua própria vida, que a graça de Deus, a permissão de Deus, a porta que a graça de Deus abre para que nós possamos conhecer a Deus, não foi inútil para com ele. Ele trabalhou, ele pegou a graça de Deus e trabalhou com ela, não é? Então a graça de Deus é esse privilégio que o Senhor nos dá, esse acesso que o Senhor nos dá a toda a sua vida, a toda a vida no Espírito, a todo o conhecimento das Escrituras, do propósito eterno de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos chamados para sermos participantes da natureza divina. Então, há um decreto sobre cada um de nós quando nós nos prontificamos a andar com Jesus. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser transformados conforme a imagem de Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus em nos alcançar. Então, quando Paulo fala sobre isso, que ele não permitiu que a graça de Deus fosse inútil. Você sabe, muitos cristãos, a graça de Deus se tornou inútil para eles. Eles entregaram a sua vida a Jesus, eles fazem parte do contexto da igreja, mas eles pararam no tempo. Eles simplesmente vivem uma vida espiritual medíocre, uma vida espiritual, sabe, abaixo da média, abaixo da expectativa de Deus para ele. Existe um universo de Deus, existe um mundo de Deus para se viver, para se experimentar, não é? E se desenvolver. Mas para muitos cristãos não, ele se contenta com esse nível de talvez fazer parte de um ministério, de talvez frequentar as reuniões da igreja, mas isso não é nada diante daquilo que de fato nós temos para viver em Deus. Nós somos chamados para crescer no conhecimento de Deus. Esse é o nosso dever quando nós somos alcançados pelo amor de Deus. Então nós precisamos aprender esse princípio que Paulo nos ensina, de recebermos a graça de Deus e trabalharmos no que a graça de Deus nos proporciona, caminharmos na vida no Espírito, nos desenvolvermos nas Escrituras, assumirmos a nossa posição como sacerdotes diante de Deus e como 2 Coríntios 3,18 diz,
à medida que nós vamos nos expondo à glória de Deus, então, de glória em glória, nós somos transformados, não é? Pelo Espírito de Deus, a imagem de Jesus. Esse é o propósito para cada cristão que se permite ser alcançado pela graça de Deus. E em Tito, capítulo 2, verso 11, o próprio Paulo continua instruindo a respeito desse importante fundamento do que a graça de Deus nos proporciona. Tito capítulo 2, verso 11, olha o que ele diz. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E o que a graça de Deus faz? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a graça de Deus nos ensina algo. A graça de Deus nos pressiona algo. A renunciar às coisas desse mundo. A crescermos no conhecimento de Deus. Então, irmãos, nós não podemos nos contentar e não podemos ser negligentes em ter a graça de Deus como algo inútil. Você não foi alcançado para simplesmente estar na igreja. Não, você foi alcançado para viver tudo aquilo que a graça de Deus te proporciona viver em Cristo Jesus. Isso tem a sabedoria de Deus, isso tem a natureza santa de Deus, isso tem o poder do Espírito Santo que Ele quer depositar e manifestar através de nós. Nós temos uma geração para impactar, nós temos pessoas para influenciar, nós temos a incumbência dada por Jesus para sermos sal da terra e luz do mundo. E nós fazemos isso quando a graça de Deus nos alcança e nós usamos da graça de Deus e trabalhamos com a graça de Deus, que é o acesso a tudo que Deus é. Então eu quero te encorajar que pelas Escrituras você se posicione e receba a graça de Deus, mas que ela não seja inútil para você, mas que você viva tudo aquilo que Deus tem para você em Cristo Jesus, que você desfrute de uma vida no Espírito, que você seja cheio do Espírito Santo, que você cresça no conhecimento de Deus, que você se desenvolva nos dons espirituais, que você, se torne uma resposta para a sua geração, que você seja alguém que manifesta o poder e o conhecimento e a glória de Deus. Então, que nós possamos crescer, meus irmãos. Esse é o decreto que o Senhor tem para nós. Que nós possamos crescer em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Essa é a minha palavra de encorajamento para você e que você possa ser esse homem, essa mulher de Deus, esse cristão que vive tudo o que Deus tem para você em Cristo Jesus. Um forte abraço e nós nos vemos.